tá? Não tá lá, mas também se quiserem, tem alguns comentários, claro. Pode começar. Tem mais alguém? Acho que não. Fábio. Pode ir. Em primeiro lugar, parabenizar a comissão por essa mesa. É uma mesa belíssima, porque eu já disse isso, inclusive, no seminário de LEAC, vou repetir, vou falar daqui para as pessoas escutarem, né? Porque na antropologia a gente tem que estudar muito, ler muito, muita teoria antropológica, etnografia, sociologia, história, como o professor Mello, zoologia, botânica, né? Professor erudito. Então, a gente tem que ler muito, muito. E isso faz parte, de fato, da nossa formação, isso é indiscutível. Mas para ser antropólogo e antropólogo, é fundamental ter mestras e mestres como vocês, que dão a completude da nossa formação profissional, da nossa formação pessoal e humana. Então, eu queria agradecer a vocês todas e todos, né? Em especial aqui a minha mãe de alma, meu pai de alma, Adriano, né? Porque, na verdade, Adriano, foram vocês que trouxeram luz para os nossos caminhos, não ao contrário, né? O que nós fizemos foi apenas aportar um pouco do que a gente tem de conhecimento para colaborar com as lutas justas. E quero me lembrar aqui de um episódio, né, porque acho que isso é importante, assim, já que é uma jornada de estudante, que esse relato aí desse encontro, eu tinha 20 anos de idade, né, 19, 20 anos, e eu era militante, parte do PT, né, militante do Ivanildo Santos, da Benedito da Silva, e estava iniciando ainda a graduação, né, e me recordo de uma conversa com o professor Mello, uma conversa muito delicada, né, uma conversa gentil, uma conversa muito produtiva lá no FEP, né, que eu queria fazer uma barqueada, você lembra? Fazer uma barqueada e tal, fazer uma barqueada lá da Marinha, né, e aí Mello falou para mim assim, né, Fabinho, você tem que entender que a sua principal arma de militância é realizar uma etnografia sobre, né, a memória, a história e tal, né, e aquilo foi de fato muito importante, porque a partir daquele momento eu entendi, né, o que de fato o conhecimento produzido por meio de uma formação disciplinar poderia de fato servir, né, às lutas justas, ao bem-estar das vidas das pessoas, né, e a partir do instrumento que é um instrumento fornecido aqui, né, pela academia, e nesse sentido somos nós que agradecemos muito a vocês, porque sem essa formação final, estar com vocês, aprender com vocês, isso seria impossível, né, e dizer que todo esse tipo de trabalho foi fruto, no fundo, de um trabalho muito, né, de um grupo, né, Lênin, Romão, Kant, né, Mário, isso, estivemos à frente de um momento muito delicado, que era essa luta da Marambaia, que não era uma luta pouca, né, nada mais, nada menos contra a Marinha de Guerra do Brasil, que estava ferrenha e com muita vontade de tirar vocês de lá. E no fundo, vocês ficaram lá pela resiliência e a força que vocês têm, e que nesse sentido é uma força que foi transmitida para a gente, né? E essa energia que a gente então hoje tem também para continuar aqui. Então, muito obrigado a vocês. Também de frente é melhor, deixa eu imitar. Boa tarde, companheiras, companheiros. Meu nome é Neto, eu estou lisonjeado especialmente porque o companheiro Azulon, né, um camarada lutador, um trabalhador de grande valor, lembra de mim estando aqui, então já estou orgulhoso, feliz e honrado de estar aqui.
é sincero isso, né? Estou feliz mesmo, porque a gente vive uma época de um retrocesso tremendo, onde alguns se confundem no conceito e falam que a gente está diante do conservadorismo, quando a gente está diante da extrema-direita, do fascismo e do nazismo, né? Então a gente tem que tentar usar os conceitos como eles são. Eu, como o companheiro falou, sou sim um usuário dos trens, porque eu sou servidor federal da saúde, até pouco tempo fui ligado ao Sindesprev no Rio de Janeiro, né? E atualmente estou deslocado para o município de Duque de Caxias, exatamente em Saracuruna. Então uso o trem que é mais próximo da minha casa, deixa mais próximo do local de trabalho e é mais barato. Então junta tudo de bom nesse sentido, né? Então eu sou um usuário de trem e sou um defensor radical da unificação. Eu estou honrado aqui de estar contigo, de estar com ela, de estar contigo, de estar com o companheiro ali, vocês aí todos. Mas evidentemente estou assim, ainda um pouco mais honrado de estar assim, diante de pessoas com esses valores, né? Quer dizer, porque essa luta que começa, e começa algum dia, porque tem que começar, esse é o papel das lideranças que surgem na classe trabalhadora, a gente tem um companheiro que começa, na verdade, em 1943, dando continuidade a uma luta que vinha então dessa data. O companheiro vem dos inícios, do final da virada dos 80 para os 90. Eu também, da mesma forma, né? Eu tenho uma luta sindical, política, luta pela unificação, sou da saúde, mas tenho um trabalho hoje um pouco debilitado por alguns motivos, mas um trabalho de unificação que passa pelo CEP, que passa pelos garis que tiveram, não tão longe, em 2014, uma vitória monumental contra o governo de direita do Eduardo Paes, que alguns confundem, acham que é alguma coisa mais avançada e indicam voto, né? Então, no CEP, a gente sempre defendeu a unificação. À época eu era ligado a uma pequena corrente política, não sou mais, né? Mas quando inventarem uma maquininha do tempo, eu quero voltar ao início das lutas dos companheiros todos para poder estar junto, porque eu sou um defensor da unificação, né? Então, o que sobra para mim daqui é isso. E é muito grande, é muito grandioso. É que a gente, independente da faixa etária, os que já estão há algum tempo permaneçam. E os que estão mais jovens hoje, façam essa aliança. Porque nessa junção de forças, eu não vejo nessa junção, na prática, nenhum elemento de junção inferior aos outros. Cada um dá a sua contribuição, sabe? Então todos têm o seu valor, para mim, iguais. Evidentemente que quando, por exemplo, eu sendo da saúde, tendo uma luta que eu até sugiro para os companheiros e companheiras da antropologia, que seriam categorias também a ser visitadas pelo bom trabalho de vocês, que é o trabalho da saúde. Eu fiquei desempregado por 4 anos por causa do governo Serra, né? Conseguimos voltar com muita luta, e voltamos com muita luta mesmo. E se alguém aqui for procurar, eu sou de uma categoria que na virada dos 90 para os 2000, simplesmente os jornais burgueses colocavam na capa: pararam o Rio durante 17 dias e um mês. Levando em conta os feriados de alguns meses e os finais de semana, a minha categoria conseguiu parar o centro do Rio durante meses e meses e meses na luta por emprego, né? Então, nessa unificação que eu defendo, eu acho que todos os companheiros e companheiras defendem, não tem força inferior, apesar de que, é claro, quando, por exemplo, me aproximei dos companheiros garis, eu fiz uma imersão respeitosa e consegui ser respeitado por eles e por elas, exatamente porque a inserção tem que ser respeitosa, a imersão tem que ser ativa, né? É claro, então, que as bases trabalhadoras têm que se movimentar e os apoiadores acontecem. Em 2014, vários estudantes se aproximaram da greve de 2014 dos garis. Ao contrário da minha luta, que foi uma luta de 4 anos, dentro da minha categoria, a greve dos garis foi uma luta de 8 dias, monumental. Botou a justiça burguesa abaixo, botou o prefeito Eduardo Paes abaixo, fez num dia de sábado ou domingo, com que o secretário da Casa Civil do governo Eduardo Paes saísse numa tarde, anoitecendo quase 6, 7 horas da noite, então, sair de algum restaurante na Lagoa, que ele morava ou mora na Lagoa, quer dizer, o assessor primeiro da Casa Civil do Eduardo Paes saiu do uísque da Lagoa para ter que ir no Tribunal Regional do Trabalho, ceder
ao que os garis tinham pedido. É uma vitória muito grande. São vitórias parciais. A gente que é marxista e é revolucionário, a gente sabe que a luta é terrível, inclusive com algumas ilusões que a gente às vezes tem, ou que alguns companheiros e companheiras têm, de ilusões na polícia, ilusões no Estado, ilusões eleitorais. Então a gente tem tudo isso para resolver. Mas, por fim, é uma honra estar aqui. Eu me sinto presenteado e feliz no momento de reacionarismo, onde as mulheres perdem, os pretos perdem, o LGBTQI perde e todos os trabalhadores do mundo todo perdem. Avante! Viva Marx, viva Engels, viva Trotsky! Viva Lenin! Viva Zumbi! Viva Zumbi! Passa para uma palavra para o Melo. Eu marca tempo, só que eu também fico muito feliz de poder participar dessa. Dá certo. Como põe um óculos escuros, É para escutar, para escutar isso, que as pessoas que não conhecem poderão perguntar de que cor serão os olhos do professor. Não é. Eu estou também muito feliz por participar mais uma vez, e dessa vez de uma maneira muito expressiva, dessa jornada dos estudantes da pós-graduação, que realmente, como nós vimos ontem, é o momento mais importante, é o evento transformado num acontecimento mais importante do nosso programa. O programa é feito, como a gente sempre diz, por vocês, pelos alunos, pelos estudantes. E nesse momento, quer dizer, nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês aqueles com os quais nós trabalhamos durante uma boa parte de nossas vidas, aqueles que nos transformaram em antropólogos, ou seja, em doutores de antropologia, que foi graças a eles que nós fizemos as nossas teses de doutorado. Quer dizer, é uma contribuição muito mais importante do que aquele dinheiro da CAPES, não é isso? Porque foram eles, a paciência deles, nos aquerenciando, cada um a seu modo, cada um ao seu lugar, né? Que nos concederam um tempo precioso de suas vidas, compartilhando as suas vidas, porque não há outro modo no antropólogo realizar sua pesquisa empírica de caráter etnográfico, né? Mesmo quando ele trabalha com dados quantitativos. Porque nós, frequentemente, diferentemente dos historiadores, contam com os arquivos prontos, muitas vezes sem se dar conta de que os arquivos não estão naturalmente organizados das instituições, eles foram identificados, selecionados, classificados, higienizados, enfim, disponibilizados, instrumentos de busca que são... Eu fui diretor de arquivo, então eu sei o que eu estou falando. Me atrás, sei muito bem. E o problema que é a inexistência para nós desse tipo de arquivo. Porque nossos arquivos, nós temos que buscá-los exatamente no mundo da vida. E esse mundo da vida é o mundo das práticas sociais, das histórias, das palavras que nos são doadas, não é isso? E algumas delas nos são dadas, no sentido de se apalavrar conosco, né? Porque nem sempre acontece assim, né? Nem sempre as pessoas com as quais nós trabalhamos, amanhã é muito bonita, mas o meio-dia não cumpriu as promessas do aurora, né? Quer dizer, mudam de posição, se transformam em denunciadores do antropólogo, né? Os informantes denunciam os antropólogos. Os interlocutores denunciam também os antropólogos. Na polícia, não é essa relação sempre bonita, maravilhosa. Denunciam os antropólogos, deduram os antropólogos. E isso não começou agora. Começou lá no século XIX ainda, quando Franz Boas, por exemplo, levanta a discussão sobre os usos que os governos políticos e tal, ou quando Jorge Condominácio, na reunião da American Anthropological Association, chama a atenção de que os
Estado-Maior, o equivalente ao Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, traduziu sem autorização dele, o livro dele, né, sobre uma pequena aldeia no Vietnã, e deu para quem? Para os Boina Verdes. Vocês não devem se lembrar quem era a tropa de elite americana que ia destruir as aldeias no Vietnã. Ele descobriu o livro dele, a etnografia dele, né, nos Avons Manger la Forêt, que era uma discussão sobre a relação daquelas populações do Vietnã, né, com a floresta, foram utilizadas para dizimar as aldeias todas. Então, os usos da pesquisa antropológica também são complicados quando nossas pesquisas são públicas. Qualquer um pode ler lá na biblioteca, não tem pesquisa secreta, né? Os relatórios da CAT são acessíveis, as teses, o banco de teses da CAT é acessível. Quer dizer, quando nós escrevemos, nós também nos expomos. Vocês expuseram coisas para nós, se expuseram também, e nós também nos expusemos, acreditando na importância das questões trazidas por vocês e do modo pelo qual valia a pena aderir à luta de vocês, como foi o caso, por exemplo, porque filhos assassinados tem todo dia, né? Meu irmão foi assassinado, então tem assassinado todo dia. O problema é como é que uma pessoa como você elabora essa experiência, dolorosíssima, e transforma ela em argumentativos para serem trazidos numa arena pública, é isso? E funcionar como argumentos políticos. Isto é muito importante. No caso, se eu entendi alguma coisa, quer dizer, o pesquisador foi importante para ajudar você a elaborar essa experiência, né? Alguma coisa que... Experiência quer dizer alguma coisa que você atravessa com o corpo. É isso que quer dizer a palavra. Tá? Atravessar alguma coisa, experimentar alguma coisa, potencialmente perigosa. Então é uma coisa que pode desestabilizar a gente. Quando você passa por uma experiência, a primeira coisa que você tem que buscar é contar ela para alguém. Menina, você não imagina o que eu passei hoje. A gente conta assim, né? Aí conta para alguém. Certamente você encontrou entre os antropólogos, a Lucia Rambal, uma boa ouvinte, uma pessoa capaz de ajudar você a elaborar essa sua experiência e, de algum modo, colocar essa experiência num contexto mais amplo ainda e significativo para que a sua luta, sua militância, de certa forma, política em favor dessas questões, pudesse ter algum sucesso. Do mesmo modo, todos os outros, né? Todos têm uma profundidade histórica, como chamou a atenção o colega aqui, falando da Associação de 1943. Essa luta do Tostão contra o Milhão, ela vem de 1797. Vou repetir, 1797 é a aldeia dele. Eu estudei 6 gerações. 6 gerações chegam ao final do século XVIII. Então, aquilo que eles me contaram, porque eu estava falando dos arquivos, os nossos arquivos, as nossas bibliotecas, como você chama a atenção, são encarnadas em seres vivos, são homens. E o nosso trabalho de campo, o trabalho de campo para nós antropólogos, é exatamente esse lugar, que não só é um laboratório, mas é um lugar dessa profunda experiência transformadora também para nós mesmos. Né? Então, ou seja, para parafrasear o título de um livro organizado em 1960 por um antropólogo americano chamado Joseph Casagrande, as nossas pesquisas são sempre feitas na companhia dos homens. Né? Sempre. Nós estamos sempre na companhia de gente. E nunca é um trabalho isolado. O trabalho acadêmico é sempre um trabalho de um grande empreendimento que envolve muitas outras pessoas. E aqui foram mencionadas várias pessoas que estavam na cozinha da pesquisa, por exemplo, estavam no FEC, estavam no programa, hoje estão no INEAC, estão no instituto lá que hoje é dirigido pelo Nene Pires, não é isso? Enfim, no programa de pós-graduação, coordenado pelo professor Felipe de Veiga, enfim, nos trabalhos de todos. Quer dizer, que isso é uma coisa muito importante e que não começou aqui, né?
a ideia de pesquisa implicada, a ideia de pesquisa envolvida, isso é muito antigo, né? Mas aqui assumiu um caráter central para nós, né? Esse compromisso, porque a nossa tarefa não é de denúncia. A denúncia, ela ocorre quando já tocou merda. Aí você tem a denúncia. A nossa tarefa como pesquisador é de alertar, levantar os problemas, né? Porque nós não somos decisores políticos. Eu não sou prefeito, não sou vereador, não sou deputado, eu não sou secretário, eu não sou do IMEA, do INTER. E é preciso que as pessoas compreendam isso. Nem sempre compreendem. Eles querem saber o que você está fazendo lá. Se serve para quê? Né? Então, viu-se um garoto, quando eu comecei a fazer pesquisa de campo, a mãe dele, Ruth, que é uma figura central na minha etnografia, família numerosa, aquelas coisas todas, que vocês podem se interessar em ler. Mas a primeira vez que eu cheguei em Zacarias, era a mãe dele gritando contra um trator. Era uma mulher sozinha. Era um trator enorme, derrubando um morro, enchia o varal da casa dela de barro, e ela discutindo com o trator. O trator soltava a lâmina do trator na frente dela, assim, pá! O chão dava uma marcha ré, subia, jogava mais terra, e ela gritando. E ontem, anteontem, Mieca e Ita estavam levando sua mãe com um facão também. Facão as pessoas, viu? Pois é. Então, eles são. Mas ela achava que eu não ia fazer nada por ele. Eu estava lá, andava para lá e para cá, chama de antropólogo, está fazendo o quê? Então, eu nunca cedi a essa tentação de querer instrumentalizar a minha pesquisa. Isso, eles sabem disso, nunca instrumentalizei, né? E eles se acostumaram. Se acostumaram, e por isso foram alguns deles se transformando em efetivos interlocutores. Nem todo informante é interlocutor. Não vamos também começar a dizer que todo informante é interlocutor. Não tem. Alguns são interlocutores. Alguns são capturados pela questão trazida pelo antropólogo, que pode não ser a questão deles. E o trabalho do antropólogo não está lá para oferecer e agradar Wilson. Não fui lá para agradar Wilson. Acredito que você foi para agradar fulano. Você foi lá para trabalhar. E o resultado disso, como o Fabinho chamou a atenção, é que é talvez a nossa melhor contribuição. É devolver para as pessoas aquilo que elas mesmas nos relataram, nos ensinaram. Né? Professor, eu desculpa, eu sei que você está fazendo. Tá bom, deixa eu só concluir. Então, é preciso saber, quer dizer, que também não é essa relação com os informantes, os interlocutores, não é sempre muito tranquila, não. E vocês se preparem para isso. Né? Porque senão vocês podem ter uma visão muito romântica dessa relação a partir do trabalho de campo, com as pessoas que vocês vão se transformando à torta e à direita em interlocutores. Em Zacarias tem muita gente que nunca foi meu interlocutor. Pelo contrário, se pudesse, botava areia no meu trabalho. É o contrário. Então é preciso saber navegar no campo também. É igual aqui. Viu? Então é isso. Eu agradeço muito a Wilson, porque você tem que ter ideia que é difícil tirar essas pessoas do lugar dela. Não é muito bem gostar de passear. Muito obrigado. Marca meu tempo, é 3 minutos. Pode deixar. Não, eu queria, na verdade, usar a palavra para fazer um agradecimento aos 4 projetos. Parabenizar a equipe, né, da jornada, ainda foi feito pelo Melo. E acho que eu sugerir, né, que essa seja uma sessão para sempre, porque eu estou aqui ouvindo várias e várias histórias, e estou lembrando de várias outras etnografias. Né? Então, acho que é uma iniciativa inovadora da jornada, e pode ser um quadro fixo, vamos assim, né?
Enquanto eu ouvia os 4 colegas, né, que apresentaram, primeiro, é alarmante a coincidência, chamada de coincidência, da dimensão da violência na experiência dos 4, tá? Das mais variadas formas. Né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, que está presente em outros trabalhos também, e logicamente tem a ver, né, com a nossa sociedade, tem a ver também com as escolhas que a gente faz, os objetos que a gente faz. E acho que deve ter o condão da gente examinar também essas etnografias clássicas, né? Que muitas vezes a gente romantiza. Mas Ivan Smith, Edmund Leach, esses caras todos estavam enfronhados em dimensões, em dinâmicas de muita violência. E acho que a antropologia, ela de certa forma tem essa capacidade, por assim dizer, de se enfronhar em situações onde o conflito está presente, e daí a violência é, né, uma coisa quase que inevitável. E eu estou ouvindo também o Neto fazer a fala dele. 3 minutos, não? Não. Você está mandando ali. Não, mas assim, o Neto estava falando e eu me vi no Neto, porque, não sei se o Neto sabe disso, eu fui do PSTU, né? Eu fui militante político. Eu, quando estava conversando com a Azulão em 2003, eu tinha acabado de sair do sindicato, né? De fato, muita minha experiência como sindicalista contribuiu para a gente organizar algumas coisas, mas a liderança sempre foi do Azulão, sempre foi do Barbudo, sempre foi do Rivaldo, né? Um monte de gente. E isso foi um aprendizado muito importante que eu tive na antropologia, né? Porque eu tive que desconstruir um lugar de poder. Eu era presidente de um sindicato, não era brincadeira, tinha 15 mil pessoas que eu coordenava, né? Então a antropologia, ela me ensinou a lidar com o poder. Ela me ensinou a ter que desconstruir essa coisa e pensar que havia outras lideranças, havia outras formas de olhar o mundo, havia outras maneiras de pensar, né? E eu aprender com isso. E o Kant foi muito importante para mim, porque ele falou uma coisa para mim, uma vez no churrasco, na casa do Ronaldo Pão. Naquela época eu pesava 103 quilos, adorava churrasco. E ele falou, eu falava para ele, né, que estava fazendo para o sindicato, etc. E aí ele disse para mim o seguinte: vocês, o movimento sindical, vocês querem resolver o problema das pessoas. Nós, os antropólogos, queremos saber como as pessoas resolvem os seus problemas. Isso mudou a minha vida, né? E eu aprendi com o Azulão, como é que ele resolveu lá os problemas dele. Acompanhei o Fábio, vendo como o Adriano resolveu os problemas dele, com a comunidade dele. Li o Melo, né? Então sei como lá em Zacarias as pessoas buscam resolver os seus problemas e, logicamente, acompanhando o Ivani, o Cília, né? A gente vê como é que está se dando nesse momento toda uma tecnologia, né, política para que as pessoas consigam resolver as suas questões com o apoio que os antropólogos podem dar com as suas etnografias. Né? Então, eu concordo com o professor Melo, acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, né? E essa é a nossa militância, né? Porque senão a gente rompe a capacidade de dialogar com os mais diferentes matizes políticos. O companheiro aqui, por exemplo, tem uma perspectiva política que está clara, né, de crítica a isso que a gente pode chamar de esquerda. E acho que tem toda a razão. Tem toda a razão, porque é para se criticar mesmo, não é para bater continência. Agora, o nosso papel é de... Porque lá são favoráveis ao entendimento. Claro, todos os vereadores eu prefeito. Claro. Não defende um momento como vereador. Então, se eu for olhar para esse fenômeno com a minha perspectiva de ser Lenin, imagina, um cara com o nome desse não pode ser de direita. Eu não sou Lenin, eu não sou de direita. Agora, a antropologia me ensinou que eu tenho que entender esse ponto de vista. E acho que é isso, e respeitar esse ponto de vista. E a partir daí fazer a etnografia para, inclusive, como ele pensar como é que a gente pode, juntos, transformar as coisas que a gente pode transformar. Mas é isso, muito obrigado.
muito rápido, assim, mas também queria parabenizar e agradecer a comissão organizadora por essa palestra, por ser acreditada, por ter vindo, mas também organizado a interlocução com essas pessoas. Eu acho que nossos interlocutores, informais, enfim, parceiros de pesquisa, têm que ocupar sempre esse lugar da universidade, temos trabalhado no grupo de pesquisa, no PPGA, com esse objetivo, organizando diversos eventos e seminários, trazendo as pessoas para a universidade, para falar em aulas também, através desse contato direto também, e não sempre mediado pelo que os antropólogos falam sobre aquilo que eles pensam. Então, acho que essa interlocução direta é fundamental, apoio a proposta do Lênin de se tornar uma prática permanente, pelo menos, da jornada. E queria também, assim, dar aqui a dimensão emotiva dessa mesa, porque acho que é uma mesa carregada de afeto também, muito pelo que o Melo falou, porque são interlocutores que, além de serem interlocutores, se tornaram nossos amigos também, que não é sempre assim, muito pelo contrário, às vezes tem conflito, tem embates, mas não é esse caso. Também porque no caso do Adriano, eu conheci ele quase quando eu cheguei no Rio, porque fui compadre na Maravilha, o Azulão, eu acompanhei muito também, evidentemente, da relação, da construção progressiva dessa relação com o Lênin. Então, enfim, tem uma história comum aí de termos acompanhado e permanecido nessa interlocução que não acaba com a defesa de uma tese de doutorado, mas se propaga em tempo, E particularmente com a Ivanir, eu queria trazer uma outra dimensão também, que eu conheci Ivanir justamente no seminário de 2018, eu já tinha terminado com esse doutorado, que a gente organizou junto com a professora Flávia Medeiros, uma parceirona de pesquisa, de organização de atividades, de ativismo, de militância também. E a Ivanir veio nesse seminário, foi aí que eu conheci a Flávia, já conhecia a Ivanir. E foi a partir daí que a gente começou a se tornar interlocutoras, amigas, parceiras. Mas Ivanir, no momento, falou uma coisa para mim. Falou: eu não quero sempre estar falando da morte do meu filho Moisés. Eu quero falar também de outras coisas. E foi aí que eu fui aprendendo junto com o Ivanir, um pouco isso que o Nero falou agora, que nossos interesses não são sempre os interesses das pessoas com as quais a gente faz pesquisa, parceiro de pesquisa. Então, a partir daí, fomos construindo junto com o Ivanir muitas outras interlocuções, muitas outras parcerias, seja na organização de cafés, de coffee break, e ela não é porque você precisa ver, porque você é uma excelente cozinheira que a gente chama para nossos eventos, para você fazer parte desses eventos. E hoje na REMA, nessa outra rede de pesquisa, uma parceria de trabalho, diretamente no lugar que ela ocupa, organizando e mobilizando a rodas de conversa com essas mulheres de uma forma muito mais competente do que a gente pode fazer também, porque há uma experiência aí também de passar por situações de violência, inclusive, que Ivanir consegue com muito carinho, muito acolhimento, fazer essa interlocução, ela se tornar interlocutora dessas outras mulheres. Então, trazer um pouco essa múltiplas identidades também, que nossos interlocutores têm, e que a gente vai aprendendo com eles também, essas diversas dimensões. Bom, eu queria falar também, agradecer em nome do programa do PGA, a vinda de vocês, Vani, Adriano, Azulão, Wilson, porque nós temos dito aqui que não há universidades e programa de pós-graduação sem alunos. Mas temos que lembrar também que não há antropologia sem anfitriões, porque vocês abriram as casas de vocês, o
tempo de vocês, despendem os tempos, a vida de vocês, contam a história de vocês, oferecem a história, a luta e a dor de vocês, para que muitos aqui pudessem fazer antropologia, que pudessem hoje ensinar antropologia, e agora vocês já estão tendo contato com uma outra geração, com outras gerações de antropólogos, que são os alunos e alunos dos professores que estão aqui. Então eu queria, em nome do PPGA, como coordenador do programa, dizer que essa é a casa de vocês também. Se um dia vocês abriram suas casas para nós, essa casa é a casa de vocês também. É o PPGA UF, que está sempre à disposição para ouvi-los e para ouvir outros interlocutores das pesquisas de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado que se realizam aqui na UF. Muito obrigado. Eu vou falar rapidinho uma palavra aqui, o Lênin, eu acho que esse homem, assim, todos aqui são muito inteligentes, mas ele tem uma mente assim. E ele fala uma coisa agora que eu não tinha visto. Você viu como a violência ultrapassa nossos caminhos? E quando o irmão estava falando, eu lembrei que eu morava no Morro do Cantagalo Pavalzinho, e a gente era lá da igreja, então todo mundo que ia morrer chamava a gente. Então o que acontece? A gente deixava os irmãos orando e ia para lá tirar as pessoas que estavam para morrer. Então a gente tinha que ter autoridade no mundo espiritual de algo que a gente não via, e a gente tinha que ter o quê? Aquela militância que a gente queria um mundo melhor. Então, Lene, eu falo para você, professor, que o senhor é muito inteligente, falou uma palavra maravilhosa, que é a essência de atravessar algo. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que coisa linda! Então eu tenho essa experiência, eu falei, caramba! Ele falando, quando ele começa a falar, é como favo de mel, algo que eu que falar rápido para o meu tempo, eu só pedi uma brechinha. Sabe por quê? Porque no mundo que a gente vive, nós quatro, a gente tem que preparar o nosso ombro, muitas vezes, para levar. Quando eu vou me confrontar com a polícia, que eu entro aqui e pegar o Taiwan no Jacarezinho, tá entendendo? Você tem que dobrar o teu joelho, independente de qualquer coisa, pedir força e entrar, e tem bomba, tem tudo. Então quando a gente está numa academia, a gente relaxa. Porque amanhã eu posso falar, se eu vi mais longe, que eu estava apoiado em ombro de gigante. Tá entendendo? Então esses homens aqui, irmão, quantas vezes eu tive que subir o morro. Então, e quando meu filho morreu, para finalizar, para vocês entenderem porque é necessário a gente ter um seminário que fala sobre a violência, eu tive que sair dentro da minha casa. Tá entendendo? E aí eles me ajudaram na questão da alimentação. Sabe por quê, irmão? Porque eu não tinha o que comer, eu fui morar numa ocupação. E tinha dia que não tinha nem uma água direito para tomar banho. Então é essa violência que a gente fala. Tá entendendo? Então é essa violência. Então a gente aprende a dar muito valor a essas pessoas. Por quê? Porque elas contribuem para que a gente venha. A cada dia eu não quero falar só da morte de Moisés, sabe por quê, Fabinho? Ele está lá na glória, ele está na luz, ele está em algum lugar. Agora a gente tem que trabalhar com a profilaxia. A academia, professor, tem que trabalhar com a profilaxia. Como evitar que muitos jovens morram, como evitar que muitos jovens não tenham oportunidade. Entendeu? Então hoje eu estou aqui, não é porque eu sou bonitinha não, é porque nós temos que abrir caminho. Você está aqui fazendo curso, não é porque você é bonitinha não, é porque você tem uma missão. E se você não aproveitar essa missão, você vai ter que voltar tudo de novo. Então a gente não é tão boa esse momento. Eu queria agradecer por tudo. Obrigada. Também é só agradecer e mostrar que eu estou representando uma
sozinho. Isso é, a gente caminha de mãos dadas, né, com vocês. Levante os dois aqui, por favor. Vendo que a perna às vezes fraqueja, a cabeça, essas pessoas estão prontas para erguer, não deixar cair. Né? Junto ao Fabinho, ao Sérgio Ricardo, ao Lênin, uma pessoa aqui, Lucinho, todo mundo. E vocês também, que eu estou conhecendo agora. Certo? Muita paz, muita saúde para todos. Mais uma vez agradecer, né? O Solene, toda a equipe aqui, a esposa dele. E chegou ainda há pouco aí a minha nora, até da UF também, mas é de psicologia. Do FRJ, né? A Maria Gisele, é a minha nora. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho, tá? E foi muito importante o apoio que vocês deram a gente toda a vida, tá? Pois a gente, até a imprensa trata a gente diferente, certo? O jornal Eixo, que nos procurou lá na área, para falar sobre roubo de carro. É assunto difícil pra caramba. Eu falei com ele, rapaz, nem eu, nem a supervia, nem pode fazer nada. Isso é a segurança. Entendeu? Tirei o nosso dialeto. O jornalista colocou no jornal que tinha um contra os amigos do tempo. Essa camisa aqui foi uma luta. Porque a minha ideia sempre foi colocar o ambulante como um amigo do trem, como um amigo do passageiro. Porque volta e meia, quando a situação aperta, tem um ambulante por perto. Eu já levei uma pessoa com várias pessoas, já socorri. Levei para emergência, às vezes com parada cardíaca, piso convulsiva, e a pessoa às vezes perdeu o documento, a gente sempre dá um jeitinho de tentar achar, coloca no grupo e aparece o documento, aparece a minha mochila. Então a ideia é fazer um ambulante e perceber que ele é importante ali dentro daquele contexto ali. Tá? E eu falo isso com muito. Eu sou um amigo dos trens. E não só como ambulante, mas também faço parte do movimento do Projeto Central, que visa a revitalização dos trens elétricos e Vitória Estreita do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Nós fizemos audiência pública na LERJ, tá? Sempre em busca da melhoria da qualidade do transporte ferroviário. Porque o transporte ferroviário melhor é melhor para a gente também. Legal? Muito obrigado mais uma vez, galera. Lênin, muito obrigado pelo carinho. Tá? Eu vou encerrar minha fala aqui, até eu me orgulho muito dos pescadores, aquela comunidade tradicional, e de geração para geração trazia mais do que certo. Fazer um agradecimento, né, a todos os antropólogos aí presentes, a UF, todos aí, os companheiros aí, ouvi muito bem a luta, e lá a gente não vive só de luta, lá também tem nossas especificidades. Todo domingo pela manhã nós temos a nossa reunião às 6 horas da manhã, e a gente tem um grupo fechado com todos os pescadores e amigos, né, que comparecem no chafé da manhã, eles no domingo lá que a casa estava cheia, né? E aí a gente fizemos uma letra lá que diz mais ou menos assim, ó, bate no peito e diz, sou Zacarias, sou de pescar e de lutar e respeitar, e causa inveja a nossa geografia, papai do céu é que nos deu esse lugar. aos nossos convidados que toparam vir aqui hoje. Quero agradecer aos professores que nos ouviram quando nós pedimos indicações e muito gentilmente também mandaram texto, apresentações. E eu quero agradecer a uma colega que possibilitou, foi importantíssima para essa mesa, que é a Manu, que fez os contatos, articulou, e sem ela essa mesa não teria acontecido da forma que foi. E
eu quero convidá-lo, antes de encerrar, quero lembrar que agora a gente vai ter o café e depois a gente vai ter uma roda de conversa que é sobre a justiça acadêmica, que vai ser muito interessante. E agora quero convidar a todos para a gente ir para o nosso café, que vai estar fora. Não é da Ivanir hoje, mas também é muito gostoso. E obrigada, pessoal. Foi uma experiência maravilhosa.